Olá pessoal, olá! Era suposto eu fazer um vídeo, conforme prometido, a falar do nariz do Michael Jackson. Muita gente tem dúvidas que ele fez 1 milhão de plásticas no nariz. Ou talvez sobre os filhos do Michael Jackson, que é o que também até há 2 semanas, mais ou menos, as pessoas sempre pediram muito, mas não tem muito o que reclamar, porque pelo menos aqui estão a interagir, e agora vou passar. Já agora sinto-me na obrigação então de esclarecer essa nova. Isso não é uma polêmica nova. Desculpem o barulho. Vou ter que levar com barulho, né? Já que é mais um vídeo de emergência, assim como o último. Um jornalista melhora por causa da reação do público. E já lá se vão os tempos em que a televisão falava, televisão, rádio e todos os órgãos de comunicação, tipo anos 70, 80 e até 90, falavam uma coisa, era lei. Já lá se vai esse tempo. A partir dos anos 2000, um bocadinho de mistura de curiosidade e tudo mais, e não sei o quê. Mas a mídia ainda predominava. A partir do momento em que começaram a surgir as redes sociais, eu peço desculpas, mas quem tem mais de 35 anos ainda está preso em teorias, em boatos e mentiras nos anos 70, 80 e 90. Não sei. Quer continuar a acreditar nisso. Não sou eu que vou dar aqui a definição do racismo, mas uma particularidade do racismo é a ignorância. É a particularidade mais forte do racismo, porque cega completamente a pessoa, não encara qualquer outro ser humano igual. Porém, por causa da cor de pele ou condição, as pessoas acham que tal pessoa, tal pessoa por ter determinado tipo de pele ou cor de pele, ou condição, qualquer coisa assim. Então, nós somos mais do que ela. Nós somos mais, nós achamos mais do que elas. E então, isso é muito triste na humanidade. A mãe do Michael Jackson, eu já disse, acho que umas 3 ou 4 vezes aqui no perfil. A mãe do Michael Jackson tem 96 anos, mas é uma senhora que ainda ouve bem, ainda conversa bem, com algumas limitações. Já tem aquelas coisas todas que se arrastam com a idade. A mãe do Michael Jackson está muito preocupada com muitas coisas. Então, ela sabe que sempre haverá pessoas que falarão mal tanto dos filhos dela, da família dela, especialmente do Michael Jackson, que é a pessoa mais famosa do mundo, é a figura mais famosa do mundo. Ela sabe disso. Mas, conforme, eu não sei se muitos de vocês estão informados, o meu foco é falar mais sobre a condição de pele do Michael Jackson. A condição de pele, tudo é uma figura, a pessoa mais famosa do mundo e a mais incompreendida. Eu já disse várias vezes aqui, desculpa essa introdução tão longa, mas tem que ser mesmo assim, a entenderem. Eu já disse aqui que eu estou num projeto, junto com algumas pessoas, para que se esclareça mais a respeito do vitiligo e do albinismo e outras coisas, cor de olhos, condição de pele, todas essas coisas. Isso é a base dos meus conteúdos. E o Michael Jackson é a cara. E eu queria focar mais nisso. Mas tem que esclarecer outras coisas que vêm também arrastadas com Michael Jackson. Sim, concordo. E até porque a sua mãe e a sua família também fazem questão. Mas eu queria o seguinte: quem segue, segue. Se estiver disposto a aprender, segue ou siga para aprender. Se eu postar uma foto, eu vou escrever. Se for IA, vou escrever que é IA. Se for uma foto verdadeira, assim com formação única, vou escrever que é uma foto verdadeira. Agora, o que não pode ser é as pessoas seguirem para dizer que essa foto é falsa. A foto não existe. E eu depois também escrever na descrição, o vitiligo, eu escrever na descrição que o vitiligo, ele já nasceu manchado, é uma condição familiar. E depois vem outra pessoa e diz, não, isso é mentira, o vitiligo dele só apareceu nos anos 80. Então, essa pessoa tem toda a certeza que o vitiligo dele só apareceu nos anos 80. Crie a sua página, o seu canal e faça os seus conteúdos. É demais. Tem várias maneiras de criar notícia, várias maneiras de fazer notícia. Não é tá complicar o sistema das pessoas inventar conversa. Que isso?
pessoa está no seu canto a batalhar pela vida, entra na internet e encontra coisa que a pessoa nem falou. Que isso? Porque, conforme eu disse, a mãe do Michael Jackson está muito preocupada. Ela é uma senhora muito religiosa, já disse, é testemunha de Jeová. É uma senhora muito doce. Michael Jackson, como artista, era um artista humanitário. Humanitário. Queria muito me ensinar, conseguiu ensinar milhões de pessoas no mundo a cantar, a dançar. Desculpa o barulho. E aprenderem muitas coisas, aprenderem a ler, aprenderem a escrever. Pessoas que ficaram curadas de vários tipos de problemas, câncer, estresse, muitas coisas. E infelizmente tudo isso que o Michael Jackson se propôs a fazer, por causa das condições dele de saúde e tudo mais, algumas pessoas de má fé usaram isso para montarem armadilhas contra ele. Não posso só me focar, eu tenho percebido que eu não posso só me focar propriamente no vitiligo, né, que praticamente é uma condição desconhecida, vitiligo, o albinismo nem tanto, né, muita gente sabe o que é uma pessoa albina, mas o vitiligo praticamente é desconhecido no mundo. Percebi que não posso me focar no vitiligo, as pessoas levantam muitas questões, então pronto. Tem esses comentários todos. Agora saiu o documentário da Netflix e as pessoas estão a me bombardear com questões, se é verdade, se não. Conforme eu estava a dizer, a televisão nos anos 70, 80, o que diziam era lei. Eu tenho um amigo que uma vez perguntou-me entre a televisão e YouTube, o que é que eu escolheria? Não escolheria nem a televisão nem o YouTube, mas sim quem me trouxesse um bom conteúdo. Hoje em dia, as pessoas são muito mais informadas, até mesmo melhor que nas redes sociais. Em muitos canais ou em muitos perfis das redes sociais estão mais informadas nesses sítios do que propriamente por uma televisão ou por uma rádio. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão-se a definir que as pessoas querem fazer alguma coisa artística. E isso é mesmo para nós entendermos bem esse assunto. Acho que já começaram a perceber que o vídeo não vai ser tão curto. Começaram a perceber que se são uma marca, se tem um produto, tem uma empresa, tem um negócio, eles próprios, donos, dão mais engajamento do que recorrer a terceiro. Ainda há quem faça isso, vá para as rádios, vá para a televisão para fazer publicidade, ainda há, isso é verdade. Mas as redes sociais têm muita força, por quê? Porque a sociedade está num nível de estresse que quando chegam em casa, não querem ver televisão, é mais fácil pegarem no telefone do que ligarem uma televisão. Telefone ou entrarem para uma rede social, até porque nas redes sociais estão logo conectados com a família, com os amigos, e então é muito mais fácil. As redes sociais cada vez mais estão a ficar poderosas no mundo inteiro. Já são muito poderosas, mas agora estão mais e mais e mais. E então é o seguinte, esses comentários que as pessoas estão a fazer, esses pedidos que as pessoas estão a fazer, sobre o documentário da Netflix, tem um vídeo aqui, foi o último que eu postei, falar que ele foi inocentado em 2005, 13 de junho de 2005. E então, ainda assim levantam-se questões. Bom, quem tem mais de 35 anos e tem dúvidas com relação aos casos do Michael Jackson, é ignorância. A pessoa é ignorante. Já lá se foram os tempos em que a mídia mandava em tudo. Agora as pessoas podem fazer as suas próprias pesquisas. Quando as pessoas duvidam da inocência do Michael Jackson ou acham que ele é criminoso, então os Estados Unidos é o pior país do mundo. Os Estados Unidos não é a grande potência mundial. É o pior país do mundo. É um país de justiça incompetente. A pessoa tem que pensar assim, por quê? Inocentaram a pessoa mais famosa do mundo. E essa pessoa, realmente, os meninos dormiram na cama dele. Então, se a justiça americana inocentou a pessoa mais famosa do mundo, que até os meninos dormiram mesmo na cama dele, é a pior justiça do mundo. Os Estados Unidos não é esse grande país que as pessoas acham que é o topo, que é o céu. Não é, então, não é. É pior até que muitos países pobres, em vários continentes, quer na Ásia, quer na África, ou wherever. As pessoas deviam pensar assim. Por quê? O Michael Jackson foi inocentado no dia 13 de junho, conforme estava a dizer, de 2005. Foi inocentado por 12 júris
conservadores, conforme eu já vos disse, eu vou repetir. Os Estados Unidos é um país muito racista, muitíssimo racista. E eram todos juros brancos. Todos juros brancos. Quando as pessoas dizem, viu o documentário, é só o nome do documentário. A mídia manipula as coisas. A mídia americana é uma máfia. Para começar, as pessoas que fizeram um documentário, está agora na Netflix, que saiu no dia 3, são pessoas mentirosas. Tem jornalistas que não tiveram ética nenhuma, que eu acho que eles pensaram que. E é verdade, a maior parte do público que gosta da arte do Michael Jackson são jovens, crianças e jovens, que não sabem de nada do julgamento do Michael Jackson e de todo o resto. Mas não, eles não precisam lançar o documentário para as pessoas ficarem a saber, porque o que não falta, eu por acaso, conforme disse, tenho um canal no YouTube onde tem a arte do Michael Jackson, tem curiosidades, e essas coisas todas estão lá, e não, é uma pena que muita gente não sabe. E então é muito triste, infelizmente, não ter informação sobre isso, não falta informação sobre isso. Alguns jornalistas que lançaram, os jornalistas que entraram nesse documentário, começaram a falar logo do princípio. No princípio, quem começa no princípio a falar é o jornalista Martin Bashir. O Martin Bashir é um jornalista britânico mentiroso, sem ética, que, para vocês entenderem o nível de mentiras. Em 1995, eu não sei se ele tinha pessoas poderosas, com certeza tinha pessoas poderosas atrás dele, a perseguirem a princesa Diana. E então ele consegue fazer aquela entrevista famosa, eu acho que é a entrevista mais famosa da princesa Diana, onde ela faz algumas revelações. E então ela começou a ser mais perseguida ainda, até a sua morte, porque ela morre 2 anos depois dessa entrevista. O Martin Bashir usou de meios enganosos, até usou documentos falsos para estar diante da princesa Diana e fazer a matéria com aquele perfil de jornalista intelectual, que não tem nada de intelectual ele, intelectual, elitista, só para arrancar informações da princesa Diana, com a finalidade de encher o seu bolso e também colocar a princesa Diana de uma forma que o público olharia para ela de uma forma negativa. Mas como ela sempre foi genuína, sempre foi uma pessoa genuína, muito bondosa, isso não funcionou muito, por isso é que ela morreu. Então, por isso é que muitas pessoas levantam muitas questões a respeito da morte dela, e realmente a morte dela é muito suspeita. Mas quem quiser pode pesquisar isso. Ora, a princesa Diana era muito amiga do Michael Jackson. O Michael Jackson não era político, assim como a princesa Diana também não era. Simplesmente ela era a princesa Diana, né? O Michael Jackson não era político, era um artista humanitário que entretia exatamente para poder ajudar as pessoas mais desfavorecidas ao redor do mundo com a sua arte. É um projeto que ele tinha desde criança. A mãe dele disse que no filme não apareceu muito, porque, conforme também já comentei aqui sobre o filme, no filme não apareceu muito porque ia ser muita coisa, ia ser muitos detalhes a mais, mas a mãe dele conta que em conversas com ele desde pequenino, ela e ele choravam de verem na televisão crianças a morrerem de fome em várias partes do mundo, especialmente na África. Sabemos que nos anos 60, 70, a Etiópia ficou muito devastada com a fome. E então, muitos países africanos. E então o Michael traçou esse projeto, um dia ser artista, para poder animar as pessoas e também poder alimentar as pessoas que descem a morrer de fome. Criar um grande projeto em que os artistas, à medida que fossem entrando para o mundo do entretenimento, não se esqueceriam dessa parte, de poderem fazer doações para os mais necessitados, tentar amenizar os problemas de muitas pessoas extremamente carentes no planeta. E então esse era o projeto Michael Jackson. Ele dizia sempre isso à mãe dele, à medida que ele foi crescendo. I've always wondered, how could a kid like Michael, who never lived the part, sing the song as if they knew, with so much feeling, as if they knew what they were really singing about. But it made me proud that he was able to do that, and it just came natural. So how was he able to elicit such emotion at the age of 8? How was he able to sing about love at the age of 8 with such compassion and such feeling? You know, I don't know.
And I even know when they went to audition at Motown, and they had a party, and Michael sang that song, and Mr. Gordy had invited a lot of the Motown acts there, and Smokey was one that was there, and he wrote the song. And he was surprised, too, because he even said that he felt Michael was singing the song better than he was, and he had experienced it, and Michael hadn't. So it's a thing that I always looked at Joe when he was singing and said, how can he do that? We wondered ourselves because he was so young. Michael started singing when he was like 4 or 5 years old. And he just sang with feeling. So, did you feel like you were not able to protect him? Yes, but his father was with him all the time at that time. Did you see yourself in Michael? Yes, I did. And Michael would even tell me in a lot of ways, and he would also say to me, Mother, I'm too much like you, even though I try not to be, because I had told him, I said, I don't want you to be like me, because I felt that I was too giving, too easygoing and all that, and that's the way he was. I said, because you're a man and you're going into business and you need to be stronger. But he just tried to be, but it was just something that he couldn't do. He had Joe. Joe's very strong. I know, but Michael's different. Even from a little kid, he was just different. He had feelings for other people. I've seen Michael when he was a young boy would cry when he see the poor little children. Like a good example is when the African kids had these big bellies and flies lighting all over them, and they were dying from starvation. And he would just be crying, and he said, Mothers, one day I'm going to do something about that. He just couldn't sue. A lot of times I would tell him, I said, Michael, you should sue that person. Why she? And he would always say, Mother, you know we don't sue. Plenty of people sued him, but that came later. But he never sued people, never. But he got a little tougher when just before he died. He sued a few people, but that was it. Algumas pessoas não gostaram muito disso, e como a princesa Diana também era defensora de causas humanitárias, eles eram muito amigos e conversavam muito. Ora, eu não sei se vocês se lembram, foi um problema muito grande quando a princesa Diana foi para Angola, a monarquia não gostou muito, né? A corte inglesa não gostou muito e ela teve muitos problemas. E então, eles como que estavam a expor que os governantes podiam fazer mais pelos próprios cidadãos, e então muita gente poderosa não gostava de Mike, não gostava, muita gente poderosa não gostava deles. E o Martin Bashir surge em 2002 e por meio de pessoas que rodeavam Michael Jackson, porque ele já estava a viver um período de conspiração e consegue convencer o Michael Jackson que queria filmar um documentário com ele, em que o Michael Jackson ia mostrar as suas atividades, seus trabalhos de ajuda humanitária no mundo inteiro, especialmente no Rancho Neverland, onde ele acolhia muitas pessoas, especialmente daquela zona de Los Angeles, pessoas e crianças que nunca tinham estado num parque e nunca foram a certos sítios, e então, certos sítios assim para se divertirem. E então ele aborda esses temas todos. E diz, olha, mostra-me como tu és realmente, não me esconda nada, tudo mais. Bom, esse documentário está na internet. E, infelizmente, esse documentário vendeu muito em 2003. Até agora vende. Porque o Michael Jackson, sendo a pessoa mais famosa do mundo, também tinha a sua própria equipe de filmagem. Ele também fez um documentário a mostrar o que o jornalista não mostrou e a mostrar a falsidade e as mentiras do jornalista. Mas pouca gente conhece. Eu, por acaso, também tenho lá no canal a exposição de tanta mentira e falsidade desse jornalista. Também tem lá, chama-se Vivendo com Michael Jackson, as imagens que tu não deverias ver. Porque o documentário do Martin Bashir é Vivendo com Michael Jackson. E ele fez as suas próprias edições mentirosas, manipuladas, para o público ter uma percepção muito negativa a respeito de Michael Jackson. Porque em conluio, vamos assim dizer, com outros poderosos, estavam dispostos a derrubar o Michael Jackson, porque o Michael Jackson é muito rico. E nós sabemos como é que veio a riqueza dele, tem muito esforço, ele é muito açurrado do pai dele, para ele se tornar o Michael Jackson, e até queimou a cabeça, né? Conforme muitos de vocês que já viram o filme sabem. E então,
Como é que esse documentário da Netflix, logo na abertura tem o Martin Bashir e logo a contar uma mentira, a dizer porque, não, mas nós estávamos, eu e a minha equipe de produção, e de repente o Michael diz, vai nos apresentar, ok? Aparece com um menino e ele solta que ele dormia na cama com o menino. Não é verdade? O documentário não está assim. O Martin Bashir cria ali um clima que o menino sente-se à vontade em dizer que houve uma vez, e quando ele dormiu no quarto do Michael, o Michael disse: Se tu me amas, dormes na cama. Porque o menino queria dormir no quarto do Michael Jackson, e queria dormir no chão. Então o Michael Jackson disse: Não, se tu me amas, dorme na cama. O menino estava a morrer de câncer. Isso está disponível para quem quiser ver. Mas quando as pessoas vão ver o documentário na Netflix, não vai aparecer esses detalhes todos. Por quê? Porque a mídia americana, conforme eu já disse, é uma máfia. E eles perceberam que fazem muitíssimo dinheiro com a pessoa mais famosa do mundo. Principalmente agora, né? A pessoa mais famosa do mundo está a ser homenageada com filme. E então eles também querem tirar partido disso. Está a conseguir muitas pessoas, porque eles criaram assim aquela narrativa, aquela sombra. Ai, vocês estão a celebrar essa pessoa, mas essa pessoa abusava. Será que o Michael Jackson realmente, se fosse um abusador de crianças, era o único famoso a fazer isso? Será que não tem mais centenas de famosos, tanto na Inglaterra, nos Estados Unidos e em todos os grandes países do mundo, para serem retratados, para histórias serem contadas, e virarem dignas de documentários ou séries na Netflix ou em grandes plataformas, independentemente de não serem famosas? Sempre cria aquele alerta, aquele impacto no público, nas crianças, para tomarem algum cuidado. Porque o Michael Jackson foi julgado e foi inocentado. E tem provas claras e públicas sobre isso. O próprio Martin Bashir é quem manipulou, criou essas cenas, é quem incentivou o jovem, o menino, nesse documentário, a pôr a cabeça inclinada no ombro do Michael Jackson, a ficar de mãos dadas com o Michael Jackson. E o Michael Jackson, nessas cenas todas, caiu numa cilada, achou que podia estar assim, porque tinha aquele sentimento de pai para com o menino. Entretanto, infelizmente, o Martin Bashir conseguiu realmente arruinar a reputação do Michael Jackson. O Martin Bashir é tão mentiroso que ele sentiu aquele remorso falso, que muita gente diz, né, o remorso de Judas. E então, ah, o Martin Bashir, quando morre o Michael Jackson, ele veio a público por iniciativa própria, em direto, eu acho que foi em um dos seus programas, ele disse que ele estava a correr, ficou extremamente chocado, recebeu a morte do Michael Jackson, recebeu a notícia da morte do Michael Jackson, e que foi o maior artista, provavelmente, não sei o quê, aquele discurso todo cheio de falsidade. E que ele depois diz, o documentário que eu fiz com ele tem uma pequena controvérsia com um menino, não sei quantos, mas na verdade não foi nada bem assim, eu nunca vi nada indecente, não sei quantos, e ele não é culpado de nenhum crime. Ele diz assim, o Martin Bashir diz isso, quando Michael Jackson morreu. When I made the documentary, there was a small part of that which contained a controversy concerning his relationship with other young people. But the truth is that he was never convicted of any crime. I never saw any wrongdoing myself. And whilst his lifestyle may have been a bit unorthodox, I don't believe it was criminal. Pronto, então nisso, a gente, o que é que a gente vê nisso? E só com o Martin Bashir, esse documentário da Netflix não tem credibilidade nenhuma. Agora vê como é que a produção desse documentário, ou até a própria Netflix, está a ser também sem ética e muito irresponsável para com o público, permite passar um documentário em que omitem muitas coisas. Por exemplo, não convidaram o próprio advogado Michael Jackson para participar do documentário. Outros jornalistas que tiveram mais dentro, mais envolvidos com o julgamento mesmo, nas salas de audiência. Uma delas é a Aphrodite Jones. A Aphrodite Jones é uma jornalista muito importante, muito decente, temente a Deus. A Aphrodite está aqui no Facebook. E a Afrodite cobriu, e ela é tão honesta que ela confessou que quando começou a acompanhar o caso do julgamento do Michael Jackson, de início pensou mal e estava aí na onda do sensacionalismo, mas depois ela disse, não, peraí, as coisas não são bem assim, então ela começou a fazer
matéria honesta. A Afrodite tem propriedade. Eu até já partilhei ela aqui no Facebook também. I just saw that documentary on Netflix about the verdict, the trial of Michael Jackson. Do you know they lie through omission? Do you know they didn't say anything that really happened in that courtroom? Just like the media, they lie, lie, lie. They never tell the truth. You want the truth? Want to know what really happened? I was there. Read Michael Jackson Conspiracy. Was you around Michael when he had the balcony incident? Yeah, well, I mean, from our point of view, initially, we were just hanging out. He was there for the Bambi Awards. Myself, Mark Lester, we had our own hotel rooms there, just keeping him company. There was maybe 1,000 fans outside of media. Okay, Martin Bashir was filming. I didn't realise filming was going to start so quick. So we thought legals must have took away, he was filming. Bashir didn't really communicate with me much, or Mark, or any of us. It was just Michael. I'm trying to say it in a way that there's going to be no defamation, but there was a medical personnel there. I don't know what went on, but Michael went away with a doctor, basically, with Bashir. And then he came back and he was very high. Last phone call I had with him, he said he took a drug, whatever. He would speak fast. Bodybuilders would take it. It helps you get that extra 20% on stage or in a workout. It's like the next level from caffeine. The downside to Ephedrine, it's appetite suppressant and so on. It gives you tremors and things. So when you go back and look at that Living with Michael Jackson documentary, you'll see where he's got a blanket on his knee and he's like, blanket, blanket, blanket. And he's not right, you know? That's the effect Ephedrine will give you. That was probably minutes before the balcony incident. So Bashir said, can you go and show Prince, the older son, to the crowd? Because they're all chanting for him. And he's like, sure. You think it's safe? He goes, sure. And me and Mark, I'm not a bodyguard role by this point. I'm just as a friend with Mark. So he goes out on the balcony and he takes Prince in Paris and shows the fans. And then they screamed. That was it. He comes back in. And he puts a curtain over their face. And we just thought it was a nice thing for him to do. Then they were shouting for the baby. And I think Martin Bashir saw an opportunity here because there's a bit of a delay. Now, if you look at the one picture that went around the world, it makes Michael Jackson look a complete maniac, where he's holding a blanket over the balcony with his face like this, like he's crazy. So Martin Bashir said, listen, they're chanting for the baby, Michael. Why don't you go and show the baby? He goes, oh, I'm not sure. Might scare the baby, be terrified. He goes, no, go do it. But Michael was in his right frame of mind. He was on Ephedrine or whatever the doctor had given him. I got no, or whatever he took himself. I got no idea. He gave in to Bashir. I think Bashir planted a photographer out there because there's no way anyone knew this was coming. The perfect shot, the perfect angle, showed him as a crazy man. He went out there for a few seconds, dangled the baby, came back in, shut the doors. Me and Mark didn't really think much of it because we weren't privy to how it looked outside. We had no idea. So Michael used to always go to balconies to wave at fans. So we just carried on conversation. And then fans, the media presence would grow. Helicopters were going over. And Michael thought, wow, they love my kids. We put German TV on, and Germany said, Michael Jackson shows his baby to the world. Very different narrative to the around the world tabloid stuff. Then America called and spoke to one of the other guards and said, do not let Mr. Jackson see any of the American TV. We've got a crisis on our hands. That Michael Jackson nearly dangled and killed his baby by throwing him off the balcony. That's what they were saying. And anyway, they had to break the news to him in the end. He locked himself away in the room and yeah, after he realised that he did something wrong, he apologised and yeah, that was that. But for Bashir, that was gold footage for him. And it was too much of a coincidence to all happen naturally. The cameraman outside, you know, it was Bashir being there. Bashir was clever, manipulating. We know that what happened with Princess Diana, how he manipulated the way into her world, convinced her to do a documentary. He was clever how he manipulated us with the Diana, and that was all staged and done. And the doctor and him became quite close. So yeah. Então isso não vai acabar. Mas se for para chegar, esmiuçar, ir mesmo por trás de tudo, não tem verdade nenhuma aí, só tem mentiras, é que as pessoas sempre tentaram fazer dinheiro com o próprio Michael Jackson. Então, porque o Michael Jackson é a pessoa mais famosa do mundo, a indústria do entretenimento sempre vai continuar a tentar fazer dinheiro com a pessoa mais famosa do mundo, porém ela é inocente. Ela é inocente. Sempre tem que trazer uma narrativa
para prender a atenção. E quando Michael Jackson estava vivo, e ainda não havia redes sociais, ele tinha cuidado com o que vocês leem. Cuidado com os jornais, isso é tudo mentira, não comprem. Por que vocês compram isso? É tudo mentira, tudo falso. Por que compram esses jornais? E ele falava sempre, eu odeio jornais, porque as pessoas contam mentiras. E as notícias más é que vendem, que as pessoas querem logo no desastre. Ai, o que aconteceu? O que aconteceu? Ai, qual é a bomba? Qual é a fofoca? Eu não sei. Eu não sei. Não sei, eu acho isso uma deselegância. Eu acho que as pessoas revelam muito o que são com esse tipo de entusiasmo, de intromissão, de fofocas, de boatos, de alegações sem fundamento. Justamente eu, que raramente me meto na vida das pessoas. Eu não me meto na vida de ninguém, vocês sabem. Eu não me meto na vida de ninguém. Não me meto. Oh, que isso? And this you should not do. You should not say he's an animal. Should not say he's Jacko. I'm not a Jacko. I'm Jackson. Wacko Jacko. Where'd that come from? Some English tabloid. I have a heart and I have feelings. I feel that when you do that to me. It's not nice. Don't do it. I'm not a wacko. But you are somewhat eccentric, to say the least. The way you dress, the way you look, it invites attention. The whole appearance, as you grew up, was larger than life, more extreme. You don't think that calls the paparazzi to you? No. No? I don't want paparazzi, really. But if they come, be kind. Write the right kind thing to write. I've been living in that kind of life all my life. The tabloid press, that kind of press, not the press, the tabloid, the paparazzi, that type. I've been running for my life like that, hiding, getting away. You can't go that way because they're over there. Well, let's go this way. Pretend we're going that way and we'll go that way. Somebody say, hold on, stop. This person deserved their privacy. You are not allowed to go there. I want to set the record straight that if people hear a lie long enough, people believe it, that people have lied on me. I'm a black American and I'm proud of it, and I'm honored of it. The bleach skin rumor, which is a rumor, I don't bleach my skin. They once said I wanted a white kid to play me as a child, which was a rumor. I'm not gay. He says, don't judge a person unless you have spoken to them one-on-one, which is true. I made a list of things. When I get angry enough, I write down what I want to say and what I want to talk about to set the record straight. Because you get to a point where you get tired of people lying. I get tired of situations like this, where people completely lie on me, and I'm sick of it. The paparazzi are known for their lack of physical and ethical boundaries, in their eagerness to capture celebrities' most private moments. In 1997, they were largely responsible for the car accident that took the life of one of Michael Jackson's dear friends, Princess Diana. Remember something, just because it's in print doesn't mean it's the gospel. People write negative things because they feel that's what sells. Good news to them doesn't sell. Why would I want a white child to play me? I'm a black American. I'm proud to be a black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. I have a lot of pride in who I am and dignity. And do me a favor, don't read the tabloids. Despite of what the press say about celebrities or myself in general, I move ahead. I don't pay attention to it because it's garbage, it's tabloid junk, and it's not important to me. E só para referência, não sei se vocês conhecem o Piers Morgan. O Piers Morgan é um jornalista britânico. Ele tem os seus próprios programas de televisão e tudo mais, mas ele também faz direto para o YouTube. E eu penso que foi há uns 4 ou 5 dias, ele fez um direto em que ele convidou Tom Mazerow, que é o advogado principal do Michael Jackson, convidou o Geraldo Rivera, que é esse jornalista decente e imparcial, que entrevistou Michael Jackson também na época, e entrevistou um senhor que entra no documentário e que diz que e que diz que na época do julgamento do Michael Jackson ele encontrou algumas evidências, teve algumas evidências, mas que não se encaixava no perfil para testemunhar.
Eu acho que isso só assim mentira, porque mesmo que a pessoa não se encaixe no perfil para testemunhar, se viu algumas evidências de que o Michael Jackson era criminoso. Ele disse que viu com um menino, na altura acho que era jovem, mais ou menos. Ele podia fazer uma queixa, porque até sabemos mesmo que a queixa do Michael Jackson foi de alguém que viu alguma coisa na televisão, viu o Michael Jackson de mãos dadas na televisão e apresentou uma queixa. Portanto, eu acho que isso não tem desculpas. E esse próprio senhor também disse no documentário não, na entrevista com Piers Morgan, lhe foi perguntado se ele foi pago para participar do documentário ou se... E ele respondeu, ele disse, não, não fui pago para participar do documentário, mas recebi dinheiro para dar informações. Ora, se nós queremos acabar com o mal na sociedade, de uma pessoa a pessoa mais famosa do mundo, e temos a certeza que essa pessoa é criminosa, por que eu vou receber dinheiro para dar as informações? Eu tenho que entrar em serviço para o bem público, né? Eu tenho que dar as informações de graça, porque é para o bem público. A partir do momento em que eu recebo dinheiro para dar as informações, será que as informações são credíveis? As informações para o bem, especialmente de crianças ou de menores, são negociáveis? Bom, isso também põe em causa esse senhor. Ora, outro senhor duvidoso, é o senhor Mark, não sei o quê, que foi advogado de Michael Jackson, mas em simultâneo, foi advogado de Michael Jackson no período em que ele estava a ser julgado e investigado. Mas a senhora, em simultâneo, tinha contato com o pior inimigo do Michael Jackson na altura e causou aquela confusão toda de 1993, porque simplesmente detestava o Michael Jackson. E então esse senhor tinha contato, o senhor chama-se Tom Sneddon, o senhor Mark, não sei o que, tem um nome assim, que era também um dos advogados do Michael Jackson, tinha contato com o inimigo do Michael Jackson. Ah, é verdade que ela ajudou a investigar os acusadores do Michael Jackson, isso tudo, mas eu não sei porquê, mas ele não continuou como um advogado principal e o Michael Jackson contratou o Tom Mazero, que é o senhor que vai passar aqui também. Entretanto, agora a senhora Mark está a defender acusadores do Michael Jackson. Olha, o Michael Jackson foi inocentado, já morreu. E agora surgem esses acusadores e com o relato desse outro senhor que recebeu o dinheiro para dar as informações que favorece esses novos acusadores. Claro, está na cara que é uma trama, que é para dar peso a essas novas acusações. E ele trabalhava com a equipe jurídica do Michael Jackson e agora está contra o Michael Jackson, apoiar os novos acusadores. É uma confusão. Claro que só a dinheiro por causa do filme, né, que está agora nos bilhões, acho. E então, só para verem que... Bom, é verdade que isso é um trabalho de jornalista, mas não precisa. Criadores de conteúdo, ou pessoas que também acompanham na internet, também podem estar ligadas e dentro desses assuntos. E outras pessoas, apareceu também um jornalista que sensacionalizou um bocadinho, na época um tanto quanto, né, na época do julgamento do Michael Jackson. Tem a senhora Diana, acho que é Diana Demon, é uma jornalista também. Eu não sei como é que as pessoas respeitam essa senhora. Essa senhora é extremamente racista, sem ética. Ela nem sequer disfarça o racismo dela. Epá, é uma senhora mesmo. Ela trabalha em cima da sensação, do sensacionalismo desde há muito tempo. Foi ela quem. Essa história das alegações do Michael Jackson de 1993 ganhou grande força por causa da Oprah Winfrey e por causa desta senhora também, Diane Dumont, que ela nem sequer tinha factos, só via falar e ela ia atrás das coisas ouvidas. E o jornalista não deve ser assim, o jornalista deve tratar das coisas com a pessoa envolvida ou ter factos. Mas ela chegava até a anunciar nos programas dela que ela tinha factos, que ela tinha documentos, que ela tinha não sei quantos. Qualquer pessoa que ela aparecia para falar mal do Michael Jackson ou para sujar a imagem do Michael Jackson, para ela era um documento, era um selo, era um carimbo de que era verdade. Então, já há muito tempo que ela faz isso, desde o início dos anos 80. O mundo inteiro tem dúvidas com relação à paternidade dos filhos do Michael Jackson por causa dessa senhora. Essa senhora é uma das pessoas que dá muita força a essa má falácia com relação aos filhos do Michael Jackson. Bom, isso é uma evidência de que ela é extremamente racista. E também com relação à cor de pele do Michael Jackson. Foi ela que começou a incentivar muitas pessoas a olharem para o Michael Jackson como uma pessoa esquisita, bizarra, quando o Michael Jackson era uma pessoa doente.
tinha muitos problemas. Michael Jackson nem sequer podia apanhar sol. Não podia apanhar sol. Porque... Por isso é que ele estava sempre com chapéu de chuva. Por causa da condição dele de pele. Mas a senhora enriqueceu a escrever artigos negativos sobre Michael Jackson. Por causa da cor de pele do Michael Jackson. Por causa dos filhos do Michael Jackson. Que até hoje ela acredita que não são filhos dele. E tantas outras coisas. E conforme disse, o racismo é ignorância. Well, one glimpse at Michael Jackson will show you that he doesn't really look like an African-American man anymore. I think the Jackson family is all about this. I think that's why they'll fight for the children, because where the children go, that's where the money goes. Who's the real baby daddy of at least the first two kids? These kids are not biologically related to Michael Jackson. They're not. And I keep reporting that, and the fans keep saying, no, they are. They're his. Yeah. No, they're not. They're not. Get a clue. Get a clue. Because, well, the children don't necessarily, and I guess the biracial children could look different, and they can be whiter or darker, or they can be sort of all one or all the other. Blue eyes, not so much. It is Michael Jackson, and he lives to be strange. He's in free fall now, and we all got to stay glued to the set till we see the splash. You can easily sense the sheer racism and hatred in their tone. How hateful can one get to rip off the pride of a black American for being a father of his children? Tanto esta senhora como muitas pessoas que não acreditam que os filhos são do Michael Jackson e que ainda acreditam em milhões de coisas negativas a respeito, é por causa do racismo e ignorância, não só de pessoas brancas, mas também de pessoas de outras etnias, né? Ainda olham para a cor de pele. Eu nasci, cresci em Angola, mas cresci no meio de diversidade. Aliás, para ir mais longe, a minha própria família tem pessoas brancas. Conforme eu acho que eu fiz uma publicação aqui a dizer, não é brincadeira. Quando as pessoas estavam sempre a perguntar, comprimento no meu cabelo, tudo mais, e eu respondi sim, é meu cabelo, tive que fazer um vídeo a mostrar. Nem toda a minha família gosta de estar exposta nas redes sociais, portanto, não vou estar aqui a pôr os meus familiares do Japão, tenho familiares japoneses, tenho familiares nicaragüenses, tenho familiares indianos, tenho familiares portugueses, franceses, tenho familiares angolanos, né? Cabo-verdianos. Então não vou expor aqui todos, porque nós somos uma diversidade de brancos, negros, conforme disse, indianos, japoneses. Na minha família tem várias etnias. Eu própria cresci em escolas onde tinha diversidades. Cresci com meninos brancos, mestiços, estudei em escolas muito populares, onde tinha muitas diversidades. Então isso para mim não é um problema, não é mesmo nenhum problema. É muito triste que muitas pessoas associam a cor de pele para tirarem conotações ou conclusões muito negativas a respeito das pessoas. Por isso é que há essa profunda preocupação da família Jackson e da mãe do Michael Jackson, que ela diz que não é possível, claro, mas que a vida inteira foram mais os jornalistas que tentaram enganar tanto a família como se aproveitar ou tentar absorver coisas muito negativas e muito feias deles, só porque eles eram negros, saíram de um sítio muito miserável, muito pobre, não são negros. Então, eu acho que as redes sociais vieram para nos ensinar também isso, a também escolher e ver onde é que está a mentira, onde é que estão as coisas, e é um meio de pesquisa, mas as pessoas usam, infelizmente ao contrário, para exatamente irem atrás daquilo que não é verdade, daquilo que não é real. Isso é muito triste, isso é muito preocupante mesmo. Bom, só mencionei algumas pessoas do documentário, mas não, é assim, quem sou eu para dizer que não assistam, né? Muitas pessoas que fazem muitos conteúdos também de entretenimento estão a recomendar aos seus seguidores ou, para não assistirem, para não verem, mas eu acho que as pessoas deviam ver e deviam pesquisar e se perguntar. As pessoas têm que se perguntar, mas por que isso é assim? E por que isso veio agora? Exatamente por causa do hype do filme do Michael Jackson. Então, eu acho que as pessoas também tinham que se perguntar, especialmente as pessoas que participaram do documentário, deviam se perguntar como é que estaria a mãe do Michael Jackson.
a ver o que eu estou a fazer com o filho dela. E as pessoas sabem que estão lá, ou estiveram lá, ou participaram do documentário a mentir. Será que eu gostaria que alguém fizesse isso com a minha mãe, que tem quase 100 anos? Ouvir falar sobre isso, sobre mim? Então, isso é mesmo muito preocupante. Isso em si, eu vos recomendo, acho que eu já devo ter falado no vídeo, né? O vídeo também já está bem longo. O Geraldo Rivera, que é um jornalista que eu amo muito, de milhões, ele é muito exemplar, ele é extremamente imparcial. O Geraldo Rivera teve uma reação no programa do Piers Morgan que ele sente mesmo que as pessoas querem ganhar dinheiro as pessoas querem ganhar dinheiro com visibilidade, tudo por causa do dinheiro todo que o filme do Michael Jackson está a gerar no mundo inteiro. E então vale a pena assistir o programa do Piers Morgan. É muito triste. Eu, conforme disse, não era para falar exatamente sobre isso, mas esses comentários, esses pedidos, infelizmente tive que falar sobre isso, porque o que eu queria falar era a respeito dos filhos de Michael Jackson, que também as pessoas estão sempre a perguntar, não são filhos, são adotados. Ai, não. E o nariz, isso tudo. Pronto, isso eu queria mesmo esclarecer, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Agora, com relação aos crimes que ele é acusado, já provou a sua inocência há muito tempo. Em 2005, estamos em 2026, 21 anos atrás. E ele também já está morto. Então, eu acho desnecessário. Não sou apologista, minha seguidora. E você que está aí a concordar comigo diz se estou errado ou não.